Pela alta conotação espiritual desse ambiente, essas propostas não coadunam com a sua estruturação. Por isso não é conveniente. E também uma outra situação é pegar muitas tarefas, sambarcar muitas tarefas. Primeiro, vamos tirar a oportunidade de outros companheiros. Nós vemos aí também um outro sentimento, o egoísmo. É abraçar muitas tarefas, negando a distribuir essas tarefas aos outros. Com esse comportamento nós vamos ferir essa estrutura. E aí nós estaremos então bloqueando os recursos, as propostas da casa superior, dessa casa que é superior. Um outro ponto é ausentarmos das obras de caridade. Ah, não, eu só vou lá assistir os estudos. Assistir os estudos, tá bom. Visita fraterna, no dia da visita 2, 1. O grupo mesmo que está imbuído da tarefa, só aparece 2. Ausentar da obra de caridade. Esse comportamento é suprimir recursos que a espiritualidade, contando com o grupo, ela então pode direcionar esses recursos. Mas se o grupo não está atento, não está interessado, o que vai acontecer? A espiritualidade pode realizar com 1, com 2, mas nós estaremos funcionando ali como elementos que está suprimindo o recurso. Então estaremos naquela posição daqueles salteadores. E é interessante, a falta de continuidade numa tarefa, em qualquer empreendimento da vida, é o elo de corte entre nós e esses objetivos. Por isso nós trazemos aqui, e é importante para nós refletir, a continuidade naquilo que fazemos demonstra o interesse, o zelo pelaquilo que buscamos. Por isso devemos manter a continuidade nas nossas propostas, nas nossas tarefas. Porque às vezes nós acordamos no dia da tarefa, hoje eu não vou lá não. Aí 2 semanas depois a gente aparece na tarefa. Próxima vez nós demoramos um mês. Voltamos lá, depois não volta mais. E a estrutura? E o fruto? E aqueles que vão lá buscar? Quando Jesus reuniu os 12 apóstolos e deu a instrução para cada um deles, cada um buscou então a colaborar com aquela parte que cabia ali. E Jesus o tempo todo instruindo, orientando aqueles indivíduos ali. E é assim também. Somos orientados o tempo todo dentro de uma casa espírita para buscarmos o melhor. Faltar aos compromissos sem justo motivo. Ser aqueles elementos que foram encarregados da evangelização infantil. Cismou de faltar no domingo, o evangelizador falta. Não vai, não dá satisfação. E aquelas crianças que foram encaminhadas para ali? É ferir uma estrutura, uma proposta superior. E aí nós pensamos na outra situação, nós não estamos criticando, mas a gente está pegando os elementos para a gente fazer um balanço. Porque nesse livro, Peregrinos do Senhor, tem uma mensagem que daqui a pouco nós vamos trazer alguns pontinhos dessa mensagem, onde Joana de Ângeles fala o seguinte:
momento de balanço é momento sério. Pesar os prós e os contras. Ver o que amealhamos, ver onde falhamos, para continuarmos. E ela fala ainda: devemos ter a coragem de nos despirmos de frente de nós mesmos, diante de nós mesmos. Então, quando a gente pega elementos dessa natureza e começamos a analisar, é exatamente para fazer uma parada para a gente continuar adiante. É sempre bom. Faltar ao compromisso sem justo motivo. Uma equipe de passe, por exemplo. Às vezes aquela noite que a espiritualidade encaminhou a casa aqueles companheiros necessitados do passe, aí a equipe de passe não aparece. É ferir essa estrutura. É suprimir recursos que muitas vezes nós não temos ainda, mas que foi nos dado para que o bom emprego disso gere recursos para nós. É por isso que ele falou: há 3 dias permanece comigo, mas ainda não tenho o que comer. Às vezes estamos com todas as possibilidades na mão, mas padecemos de fome. Outra situação aqui é escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-lhes pequeninos serviços. E aí nós lembramos de uma situação: Pedro, discípulo bem amado, admiração muito grande por Jesus. E o sonho do Pedro, aquela amizade que ele sentia por Jesus, é que Jesus fosse visitá-lo em sua casa. Quem não quer ter a visita de um amigo? Principalmente nós julgamos que esse amigo é importante. A nossa alegria é recebê-lo na nossa casa. Muito mais, a alegria maior é poder preparar esse ambiente para que nós possamos receber esse amigo. E Pedro tanto insistiu com o mestre, que ele disse: Pedro, me espera que amanhã estarei na sua casa. E Pedro, ansioso para chegar ao dia que Jesus lá estivesse. Então ele vai para casa e arruma tudo. E amanhece o dia. Pedro, ansioso pela chegada do mestre. E eis que alguém bate na porta. Pedro vai depressa. Quando abre a porta, eis na sua frente um mendigo. E ele pede para entrar. E Pedro fala: não posso te receber hoje, eu estou esperando uma pessoa importante aqui na minha casa. E Jesus, hoje eu estou esperando Jesus, não posso te atender outro dia. O mendigo continua o seu caminho. E o Pedro está esperando. E a ansiedade está aumentando, e o dia vai, e o sol se põe, e a noite vai, e Pedro, angustiado: o mestre me prometeu vir na minha casa e não veio. E ansiava agora pelo dia seguinte para saber de Jesus o porquê que ele não apareceu na casa dele. E ele, sabe, Jesus pergunta: mestre, te esperei o dia todo, você me prometeu e não foi? E Jesus olhou para ele com aquele olhar compassivo: pois é, Pedro, estive na sua porta e você não me recebeu. Muitas vezes acontece conosco. Somos abordados por Jesus. Jesus que quer uma palavra. Jesus que quer: oi, como vai? Você está bem? Tudo bem? Não é dinheiro. Às vezes vai passando assim: não tem dinheiro não. Então ainda nós perdemos as maiores ou as melhores possibilidades. Às vezes o médico passista está na sua casa, 3 horas da manhã, o telefone toca. Alguém está precisando de socorro. Vai lá e desliga o telefone porque não quer ser incomodado naquela hora.
também é ferir essa estrutura superior, é suprimir recursos. Um outro ponto relevante é suprimir recursos também. Seria sacrificar a família aos trabalhos da fé. Nem tanto, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Em primeiro lugar, raciocínio. Nós, em nome do Cristo, não podemos prescindir dos nossos compromissos, também junto aos nossos grupos familiares. Haja visto que Jesus teve grande preocupação com a família, porque é um núcleo de vital importância dentro do contexto espiritual da Terra e da evolução. Então não podemos esquecer os deveres de casa para poder trabalhar com Jesus. Temos que saber conduzir as coisas. Outro ponto também que nós achamos relevante para a gente pensar seria este: não pegar tarefa alguma, isolando-se na preguiça. Então o elemento vem ao centro, amplas oportunidades, e ele se isola, porque não quer trabalhar. E o que tem nos matado espiritualmente, tem nos tornado presa das obsessões, é exatamente a ociosidade. Também é uma grande preocupação da espiritualidade superior com o homem na Terra, a ociosidade, sobretudo mental. Porque, diz o ditado popular, a mente desocupada, o diabo tece crochê. E é mesmo. Quando nós mantemos a nossa mente desocupada, sem elementos superiores, nós deixamos de fazer aquela asepsia, aquela microcirurgia, onde então, muitas vezes os inimigos do ontem chega e acha a casa adornada, despreparada. Então eles chegam lá dentro, tomam conta. Outro ponto interessante, nós também vamos raciocinar em cima dele, é a busca dos aplausos. Nós não estamos aqui para sermos aplaudidos, porque sabemos que os maiores compromissados com a causa somos nós. Então, quando eu estou falando aqui, estou falando para o ouvido mais próximo, é o meu, para mim mesmo. Somos os primeiros necessitados que adentramos a esse ambiente, onde nós encontramos aqui toda uma base doutrinária bem organizada nos postulados espíritas, todo um corpo sadio onde nós podemos trabalhar com segurança. Desprezar isso é desperdiçar, é suprimir possibilidades que não nos pertencem a muitos, porque hoje nós estamos com a doutrina espírita nas nossas mãos. Ela está apoiada em muitos sacrifícios, muita renúncia. Muitos foram queimados pela fogueira, foram comidos pelos leões, para testemunhar uma verdade. Antigamente íamos para as catatumbas, porque não poderia falar dessas verdades como nós hoje estamos falando, porque senão o primeiro lugar seria a fogueira. E foi exatamente o testemunho, a bravura, a renúncia desses companheiros nossos, os trabalhadores da primeira hora, foi que nos possibilitou estarmos na última hora, uma gama de tempo perdido, mas com possibilidade de realizar um tempo pequenininho, aquilo que nós não realizamos ao longo das oportunidades que nós tivemos. Nós devemos muito àqueles
que lutaram, testemunharam em favor da causa justa. E outro ponto interessante que nós também podemos raciocinar em torno dele. Nós nunca numa casa espírita podemos julgar indispensável. Dessa forma, nós devemos trabalhar no sentido de que possamos, dentro das circunstâncias, sermos substituídos por outras ou por outro, porque nós não podemos nos ocupar essa poltrona, julgar-se indispensáveis, não somos. Por isso que nós não devemos segurar as coisas só nas nossas mãos. É por isso que nós devemos preparar os jovens, porque amanhã, hoje, somos dirigentes, amanhã serão os jovens. Serão aqueles que a estrutura bem montada, a estrutura sadia, o corpo forte, saudável, preparou, vai gerar outros corpos fortes, saudáveis, capazes de continuar a obra. Não devemos nos julgar indispensáveis. Outro ponto para a gente meditar, 14º, seria a questão do milindres, que a espiritualidade chama de verme dourado. E dentro de um corpo, uma estrutura como essa, trabalhando integrado, a casa, diretoria, seus departamentos, nós devemos lutar para que o verme dourado não corroa as nossas possibilidades de realização. Porque às vezes quando nós somos chamados a meditar num ponto, aí nós nos chateamos. Ficamos chateados e não voltamos mais. E a nossa proposta de redenção, como é que fica? E os nossos objetivos? Onde fica? Melindrar-se é dar vazão ao eu pessoal, é não dar a oportunidade do Cristo penetrar dentro de nós, é rejeitar o mendigo que somos nós mesmos, mendigo ainda de recursos espirituais. E dentro da casa espírita também, um outro ponto a meditar, é não elogiar, porque o Chico falou, elogios a médios e trabalhadores de casa espírita é como colocar uma casca de banana no chão e dizer, cai mesmo, nós caímos, porque ainda somos vaidosos, orgulhosos, e muitas vezes estamos à cata de aplausos, elogios. Outro ponto é ferir os outros com palavras agressivas. Num grupamento de trabalho, devemos manter a sintonia para apertarmos os laços de fraternidade e de afinidade. Porque a linguagem nossa, que nós defendemos, que nós pregamos, é o amor. Então nós não devemos ferir com palavras agressivas, e senão estaremos suprimindo as possibilidades de realização do grupo. Existe outro ponto, 17, é não aceitarmos encargos para não colaborar com os dirigentes da casa espírita. Temos às vezes a possibilidade de realizar, mas não aceitamos, somos convidados e não aceitamos, simplesmente a não colaborar com o grupamento que nós estamos. E o último ponto é transferir aos outros aquilo que nos cabe. É impossível, muitas vezes, ao dirigente de uma casa espírita querer dirigir uma casa espírita, mas lá na casa dele, pelo telefone, não podemos. Porque nós falamos que a cabeça, quando ela vai mal, todo o corpo funciona mal. O elemento quer evangelizar, mas por osmose, não funciona. Então, um outro ponto que vem ferir essa proposta, 18º ponto, é transferir aos outros aquilo que nos compete, deixando de atender
esses impositivos superiores. E nesse livro nós temos uma mensagem aqui, que foi dada através das vias psicofônicas de Valdo Pereira Franco. Foi 4 dias após o Natal. Foi exatamente segunda-feira, 29 de dezembro de 1986, lá na Mansão do Caminho. Então, fala-se que após a leitura do Evangelho, da Gênesis, do céu e inferno, e eis que Divaldo transfigura, e aparece Joana de Ângeles, e a mensagem, momento de avaliação. É exatamente quando ela trazia uma mensagem, concitando os trabalhadores da Mansão do Caminho, fazer uma avaliação do que se propôs, do que se fez. É a contabilidade. Nós devemos sempre trabalhar nesses parâmetros: acerto e desacerto, o que restou. Sucesso, ela fala na mensagem. Se for, somos chamados a distribuir isso aí. Insucesso, somos chamados a repetir a lição. Por quê? Uma lição perdida significa que nós precisamos de outra lição. Mas, fala ela, devemos ter essa coragem de ficar diante de nós mesmos. E ela fala que o trabalhador que conhece Jesus é chamado a investir nos cofres da fraternidade, do amor. E ela termina a mensagem falando: momentos de avaliação é momento sério. Momento sério. E é assim que nós procedemos nas nossas casas espíritas. Sempre momentos que nós paramos, momentos que nós nos posturamos para raciocinar, para fazer pequenas reflexões em torno daquilo que nós propomos a realizar. São elementos que nós gostaríamos de deixar para a gente raciocinar. Nós estamos interrompendo esse pequeno diálogo, agradecendo a vocês a paciência de nos ouvir, e devemos muito a Jesus pela oportunidade que Ele nos deu de nos encontrarmos aqui. Nós passamos a palavra, companheiro responsável pela direção desta noite, e que Jesus, na sua bondade infinita, dentro dessa proposta elevada de trabalho, e o carinho e a bondade dos instrutores que dirigem essa casa, possa sempre nos fortalecer na fé, no ânimo e na coragem. Muito obrigado. Augusta, que em grego é Sebaste. Os nazarenos é o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita, adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Os publicanos eram assim chamados na Roma antiga os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse da própria Roma ou em outras partes do império. Os peageiros eram os cobradores inferiores, encarregados de receber a peagem, pagamento, para entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos às dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Seria mais ou menos aqueles funcionários de alfândega da atualidade. Os fariseus estão relacionados com a tradição
constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgirem diferentes seitas que pretendiam cada qual o monopólio da verdade, e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-se até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os escribas era o nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. A palavra sinagoga vem do grego, que traduzida é assembleia, congregação. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, situado em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a de Páscoa e a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Os saduceus formavam uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os essênios eram uma seita judia fundada no ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra. Tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que aparência. Não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se, por seu gênero de vida, dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte dessa seita, antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que ele fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Existiam finalmente os terapeutas, servidores de Deus ou curadores, que eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam e com eles se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa.
Filon, filósofo de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Que a paz do Senhor possa iluminar os nossos corações nesta noite, reunidos pela oportunidade, mais uma vez, homenageamos esta casa. Nós queremos agradecer a todos que aqui trabalharam, que aqui colaboraram e continuam colaborando para que esse ambiente traduza na sua essência o real, o objetivo, que é o abrigo espiritual. Hoje nós iremos fazer uma pequena reflexão em torno da casa espírita. Por isso, nós escolhemos o tema, a casa espírita. E nós estivemos pensando, que é uma casa espírita? Qual que é a estrutura de uma casa espírita? Vamos tentar deixar aqui uma ideia para que todos nós possamos raciocinar em torno dessa ideia, raciocinar em torno dos objetivos da casa espírita. Agradecemos a Jesus, agradecemos a todos os espíritos desencarnados, dirigentes desta casa. Sem dúvida, hoje estarão conosco também participando desse momento glorioso da fraternidade espírita cristã. Vamos, através do nosso estudo, traçar alguns roteiros que nos permitam acompanhar esse raciocínio. Nós escolhemos esse tema exatamente por estar ele imbuído de um contexto, de uma ideia, de uma abertura maior da significação da casa espírita. Nós estivemos pensando durante todo o tempo como nós poderíamos formalizar uma ideia nesse dia tão importante. E a primeira ideia que nos surgiu foi de que esta casa está simbolizada exatamente uma árvore. Por que a ideia da árvore? É um símbolo que representa a melhor estrutura de uma casa espírita. Como nós podemos ver, o primeiro ambiente que nós deparamos foi um ambiente onde seria lançado uma semente que ao longo do tempo iria germinar e aflorar a sua estrutura. Então nós enxergamos a fraternidade hoje como essa árvore. Tinha semente, tinha as propostas que partiram não da mão dos homens, mas propostas que partiram dos planos espirituais e contavam então com a boa vontade dos homens para que as semeassem em solo adequado. Então um dia, pela boa vontade dos homens, atendendo os chamados dos planos superiores, semearam neste ambiente, nesse pedaço de terra, a fraternidade espírita cristã. E com o carinho, com o cuidado, ela brotou e cresceu na sua estrutura, criou os seus galhos, as folhas e os seus frutos. É momento de nós reflexionarmos e buscar como está a estrutura desta árvore. Porque essa árvore representa toda uma proposta superior, semeada e germinada no campo das aflições humanas. Dessa forma, nós visualizamos aqui a estrutura da casa espírita. Vamos visualizar o solo
o solo, como as possibilidades de criar, onde a semente foi semeada, é recursos do alto somados aos recursos dos homens. Dessa forma, nós podemos ver as raízes dessa árvore como sendo a primeira coisa em que deve se embasar uma casa espírita. Uma organização doutrinária sadia. O tronco dessa árvore, nós vamos tentar visualizar o tronco dessa árvore como sendo uma diretoria bem estruturada, bons programas doutrinários, para que possamos então atingir departamentos dessa casa, que no caso seriam os galhos, são os seus departamentos, se abre nesse leque de proposta aos planos superiores, e as folhas seria então a feitura da árvore, a composição dessa estrutura, seria então os trabalhadores dessa casa, a ação desses trabalhadores, seria então o fruto, aquele fruto que está nele sintetizado toda uma proposta do plano superior em matéria de alimentação. Alimentação para aqueles que buscam a casa espírita. Todos nós adentramos uma casa espírita em busca de alguma coisa, em busca de algo. Dessa forma, nós podemos visualizar uma estrutura que se ergue, que se ergueu. É uma visão que nós temos de uma casa espírita. Vamos trabalhar nessa ideia, então. Nós vemos no Evangelho Jesus várias vezes fazendo uma alusão ao templo. E nós vamos trabalhar no templo. Vamos buscar mais alguma coisa sobre essa árvore aqui. Ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto reconhece-se a árvore. Então nossas casas espíritas serão identificadas pelos seus frequentadores, que se desdobram nos dois planos, frequentadores desencarnados e frequentadores encarnados. Funciona a casa espírita como ponto de interação, ponto de junção entre o plano superior, que é uma proposta, e o plano das experiências, que é a ação dos homens. Dessa forma, cada um de nós devemos trabalhar e zelar para que façamos uma estrutura na casa espírita, uma estrutura sadia. Porque a casa espírita tem alta relevância, alta significação espiritual. A gente buscando a conceituação do tempo, nós vamos ver a seguinte ideias. A casa espírita é um templo de oração. O próprio Jesus definiu o templo como ser o lugar de oração. Então essa colocação está em Mateus 12, 33, 34. A feitura da árvore. Dessa forma, essa proposta seria então um reflexo do mundo divino. Casa espírita é também a habitação de Deus sobre a terra.
símbolo da realização espiritual. É lugar das descidas e realizações divinas. Dessa forma, uma casa espírita que não tem essa estruturação, ela não atende esses princípios, ela não reflete essa proposta do plano superior. Daí o interessante, nós, os trabalhadores, buscarmos a conscientização para nos portarmos como instrumentos reais da vontade do Pai que está no céu. A casa espírita também é semelhante a uma rede. Nós vamos buscar apoio aqui em Mateus 13. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lança ao mar, colhe peixes de toda espécie. A casa espírita, quando bem estruturada, ela é capaz de atender essas conotações aqui. Quando essa semente foi lançada no solo das aflições humanas, nós pegando o mar com o mar dos tormentos humanos, a casa espírita então vem simbolizar essa rede que é lançada, atendendo aquele chamado de Jesus aos pescadores: segue-me e eu vos farei pescadores de homens, de almas. Então o centro espírita tem essa conotação. Porque quando tem uma reunião bem estruturada, uma reunião mediúnica, tem uma reunião de estudo bem conduzida, nós realmente pescamos os homens dos vícios, dos desequilíbrios, espíritos que entram perseguindo, vítimas e verdugos, podem ser conscientizados, se convencerem de que estão errados. Serão mais um peixe que nós pescamos. Tem essa conotação também a casa espírita. Nós trouxemos esse tronco aqui. Nós podemos simbolizar esse tronco, faz parte dessa proposta, como sendo o bom plano de assistência tanto material como espiritual. Mas a proposta maior do plano maior é a assistência ao espírito. O tronco que vai sustentar essa demais estrutura, um bom programa doutrinário. E a base, bom lembrar novamente, uma diretoria bem estruturada. A fraternidade não pode faltar entre os elementos de uma casa espírita, muito menos a humildade, porque é onde o plano superior encontrará receptividade para transferir para esse plano de proposta de realização humana as ideias. E o homem, assim se portando, ele se coloca como instrumento, como mediador desses recursos. Os galhos dessa árvore, nós temos departamento de assistência social, temos geralmente funcionando uma casa, a farmácia, um enxovalzinho, temos o departamento de juventude, temos também a evangelização da criança, as quais os espíritos superiores têm preocupado muitíssimo com a questão da criança. Devemos voltar as nossas atenções para as crianças, que serão os homens que irão dirigir as coisas amanhã. E educando as crianças,
nós estaremos educando o mundo. Temos também as visitas fraternas. Isso não pode fugir dessa estrutura. Não pode fugir dessa proposta. Por isso, seus membros deverá estar imbuído dessa vontade, desse desejo. E quando nós visitamos alguém, nós, primeiro auxílio que nós estamos oferecendo é a nós mesmos. As folhas dessa árvore são os tarefeiros. Os tarefeiros, então, que serão os elementos que irão compor toda essa estrutura. E essa estrutura é importante que ela esteja harmonizada, que ela esteja integrada, que ela esteja ressonando, ou seja, perfeito entendimento entre os seus membros. Isso só é possível com uma coisa: o estudo. Se não estudarmos, jamais teremos condição de atender essas propostas que o plano superior nos oferece. Então a casa espírita também tem uma outra faceta que nós gostaríamos de retratar. Lembrando de Jesus, quando ele volta para o mar da Galileia, subindo ao monte, eis o que acontece. Jesus volta ao mar da Galileia e cura muitos enfermos. E Jesus volta ao mar da Galileia e cura muitos enfermos. Vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e os outros muitos, os largaram aos pés de Jesus. Então a casa espírita, nós entendemos que seja essa faceta aqui do mar da Galileia. Através dessa proposta superior, que é o templo espírita, os seus objetivos espirituais, é Jesus voltando na feição de toda uma base, de todo um corpo doutrinário, voltando a esse mar da Galileia, aquele mar das dificuldades humanas, para curar muitos enfermos, porque todos nós somos enfermos da alma. Então, adentra as nossas casas espíritas uma multidões de encarnados e desencarnados, trazendo os problemas diversos, coxos, cegos, aleijados, mudos e muitas outras situações. E eles foram largados aos pés de Jesus. A espiritualidade para que encaminha? Para que aos pés de Jesus possam receber o auxílio. Mas o que simboliza esses pés de Jesus? Os pés de Jesus representam todo o corpo doutrinário, toda uma organização doutrinária dentro de uma casa espírita, capaz de atender os necessitados que a procuram. Por isso que nosso papel dentro da casa espírita é de muita responsabilidade. Porque ainda os primeiros doentes são aqueles que estão na direção dos trabalhos. É lei da vida. Um doente cura o outro. É lei do amor. Permuta, a troca. E a casa espírita, na sua conceituação, ela vai assumindo outros papéis que é interessante a gente frisar.
Nós trabalhamos com gráfico porque é mais prático e as ideias não se perdem. A casa espírita também deve funcionar como um ponto multiplicador de recursos. Ponto multiplicador de recursos. E chamando Jesus aos seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Interessante essa colocação. Multiplicação dos pães. Jesus, diante da multidão, pede à multidão que se assenta na relva, e aí ele vai dialogar com os discípulos. Chamando aos seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Jesus, dentro dessa proposta superior, na preparação da nova era, Ele sempre tem nos chamado. Sempre tem nos chamado a colaborar nessa estruturação de um mundo novo. Por isso instituiu na terra pequenos pontos onde pudesse realizar, concretizar essa tarefa, esse trabalho, essa proposta. E esses pequenos pontos que se dividem são as estacas. Vai proteger a terra prometida. São os centros espíritas. Todos nós somos chamados discípulos, é aquele que já propôs a seguir Jesus. E nós temos essa proposta de seguir Jesus. E Ele sempre tem nos falado: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. 3 dias. Interessante essa colocação de Jesus. 3 dias. 3 dias de luz e ainda não temos luz suficiente para evitarmos o jugo pesado das trevas. O primeiro dia de luz para nós foi quando nós estivemos com Moisés. Aprendemos com ele a lei de justiça. Tivemos a luz da justiça, um dia que brilhou para cada um de nós, para depois buscarmos o segundo dia, em que as luzes do amor também brilhou para nós, para buscarmos o terceiro dia, terceira revelação. Doutrina espírita, as vozes dos espíritos, 3 dias de luz e ainda padecemos trevas, porque somos famintos espirituais. Tenho compaixão desta gente. Jesus tem nos mostrado visivelmente o amor, o carinho, a paternidade com que tem nos conduzido dentro desses milênios afora, aguardando o momento que possamos superar as nossas deficiências, superar os campos de experiências dolorosas. 3 dias, 3 revelações, Ele conosco. Ainda não temos o que comer. Por isso adentrando os ambientes da casa espírita, trazendo os profundos desequilíbrios. Hoje, nesses instantes em que a obsessão graça na terra, o homem não tem o que comer, não tem o alimento espiritual. E Jesus, mais uma vez, aqui está conosco. Chama os discípulos, porque tem compaixão
dessa turma sofredora. E aí os discípulos questionam Jesus. Diante das oportunidades, ainda nós questionamos Jesus. Então o trabalhador deve trabalhar, operar com seus recursos. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Questionaram Jesus. Nós também questionamos. Muitas vezes, diante da tarefa a realizar, do trabalho a realizar, nós falamos: sofredores são muitos, não vou dar conta de atender a todos eles. A única solução, somente quem pode resolver essa questão, só Jesus. Nós ainda questionamos diante das possibilidades. E aí Jesus pergunta aos discípulos: que tendes? Jesus mexe nas nossas possibilidades. Ele está a nos perguntar o que possuímos. E os discípulos falam: 7 peixes, 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus toma esses recursos, multiplica-os e alimenta toda aquela multidão, e ainda sobra alimento para os discípulos. Todas as vezes que nós nos propomos a doar aquilo que nós já possuímos em favor de alguém, esse pouco que nós possuímos soma-se ao que a espiritualidade oferece, e aí vai alimentar a todos nós. O primeiro a ser alimentado é aquele que se propõe a alimentar. Então a casa espírita, nós entendemos que é esse ponto multiplicador de alimento, esse ponto transformador de alimento para os famintos da alma. Por isso nós vemos aí também uma alta conotação superior. Diante dessas possibilidades, diante desses recursos, nós vamos ver o trabalhador espírita. Como que será o trabalhador espírita? Como que ele se deve comportar diante dessa conotação? Trabalhador espírita, laborando com seus próprios recursos. Muitas vezes ele fala: quem sou eu, tadinho de mim. Mas se não começarmos, como é que nós vamos saber se podemos ou não? E aí a gente fica de lá: quem sou eu? Isso é falsa humildade. Não podemos nos portar assim. Então Jesus está sempre nos perguntando: que temos? E a nossa resposta deverá ser essa: tenho isso. Mas quando nós falamos tenho isso, é quando nós dirigimos ao trabalho e nos propomos lá dar aquilo que possuímos. O que tem mais nos matado em termos espirituais é a ociosidade, é o não desejo de realizar. E dentro dessa multiplicação, quando nós partimos para essa transformação de alimentos, nós podemos dessa forma multiplicar recursos vários, recursos de ordem psíquicas, quando nós interessamos, dedicamos, podemos fazer um bom curso de paz,
e buscar a colaborar com a casa, formando uma boa equipe de paz, onde nós vamos trabalhar recursos psíquicos em favor de outros. Mas quando nós buscamos um companheiro e ele necessita do paz, nós recebemos ali o apoio da espiritualidade. Nós, como médiuns, instrumentos, seremos apenas o elemento que fará então essa transferência dos recursos da espiritualidade, mais um pouquinho que nós já possuímos, para servir aquele que vem ao nosso encontro. Então, as nossas possibilidades, somando com as espirituais e atendendo aos necessitados. Nós também podemos multiplicar outros recursos. Recursos fraternos. Dessa árvore aqui. É com que? É o calor, é a energia, é o ânimo que deverá conduzir os elementos dentro de uma casa espírita. Também podemos buscar a visita fraterna. Quando nós buscamos a visita fraterna, nós estamos com o quê? Multiplicando recursos em favor dos nossos irmãos que também sofrem. Visita fraterna, a assistência material. Nós vimos na multiplicação dos pães, Jesus atendeu o lado material e o lado espiritual daquelas criaturas. Então a proposta da casa espírita também deve ser essa. Que às vezes vem irmãos nossos que adentram a casa espírita, e se nós não atendermos sua necessidade, não tem como oferecer a ele outros tipos de alimento. Urge, cabe a nós detectarmos, então, o que é que na realidade o elemento precisa, para aí podermos, então, levar para ele o que ele precisa. Durante todo esse caminhar, que nós vimos essa alta relevância da casa espírita, do templo espírita, esse ponto de desfecho, plano superior, o campo das experiências humanas, nós chegamos a uma outra conclusão. O trabalhador espírita não deve estar ansioso por ser o primeiro, mas sim procurar ser o último. Se quiser ele se inteirar, se quiser ele captar essas propostas superiores, porque dentro da casa espírita devemos lutar bastante para não deixar que o orgulho nosso extravase mais do que a proposta do Cristo. E João Batista, há momento que ele fala, preciso que eu diminua para que ele cresça, o Cristo cresça. Enquanto nós não diminuirmos, a gente não vai deixar essas propostas superiores aflorar no plano das misérias humanas, experiências. Por isso que lá em Mateus 16 está escrito, e chamando a si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como a criança, não entrareis no reino dos céus. O centro espírita é esse reino dos céus. Por que esse reino dos céus? É toda uma realidade espiritual que se desdobra. E para que nós percebamos isso aí, nós precisamos afinar os nossos canais de percepção. E o orgulho, a vaidade, essas situações bloqueiam essas áreas de percepções. E aí nós vamos perder a lição.
Então precisamos tornar-nos como realmente criança, para que possamos adentrar nesse reino dos céus, que é a casa espírita. Dessa forma, então, nós entendemos que a fraternidade espírita cristã é esse reino dos céus, porque aqui reina toda uma proposta superior, que conta com a colaboração de toda essa estrutura aqui, para que possa atender os objetivos a qual levaram a espiritualidade escolher um lugar onde pudesse então lançar as primeiras balizas deste ambiente. Muitas vezes nós adentramos a casa espírita, estamos assentados aí nos bancos, nem não percebemos o que está acontecendo. Adentramos, a espiritualidade está atenta, sabem das nossas necessidades. Muitas vezes estamos assistindo uma reunião, sentadinho aí, estamos recebendo ali um passe, recebendo outros recursos que nós nem damos por fé. Os jovens, dentro dessa estruturação da árvore, desses galhos, desses departamentos, a casa espírita não pode descuidar do jovem. Porque o jovem é importante. E Jesus deu uma importância ao jovem. E eis que alguém aproximando-se-lhe, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mateus registra para nós 19, 16, 17. Que farei para encontrar a vida eterna? Uma casa espírita, quando tem uma estrutura bem montada, ela é capaz de dar essa resposta para o jovem. Muitos jovens, atuardidos, desorientados, vêm à mocidade em busca de uma orientação, em busca de um coração amigo. E lá, se não tiver o calor da fraternidade, não encontrar aqueles pés de Jesus, ele então será apenas aquele que passou e foi embora, nutrindo as mesmas necessidades. Devemos preocupar com a juventude, porque Jesus preocupa com a juventude. Tal é o fato que ele espera dos homens e coloca essa semente na mão dos homens. Por isso que nós devemos atinar para essa realidade. A evangelização espírita juvenil, os espíritos superiores têm preocupado demasiadamente com a evangelização das crianças aqui na Terra, porque sabem eles que são espíritos que retornam da espiritualidade trazendo as suas dificuldades. Somente uma boa evangelização infantil é capaz de mostrar novos caminhos para esses companheiros famintos da alma. O melhor presente que um pai pode dar a uma criança, ao seu filho, não é o sapato bonito, não é o tênis bonito, nem a calça bonita, nem o relógio bonito. Que adianta adornar o corpo e perder a alma. Mas o melhor presente será então a educação em bases evangélicas. Ensinar ao homem a viver, ensinar o homem a amealhar. Buscai antes o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. É por isso que Jesus, quando um grupo de crianças se dirigia a ele, foram impedidas de chegar até ele, ele deixa a seguinte alertiva, como deixa a seguinte alertiva para nós também: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Um programa de evangelização mal estruturado dentro de uma casa espírita é aqueles empecilhos criados muitas vezes pelo próprio desinteresse, do próprio comodismo. Serão aqueles empecilhos alimentados por nós que irá impedir essa educação, que irá impedir essa proposta superior. Já visto
Quando se instala uma casa espírita numa região, o plano maior monta toda uma proposta de trabalho em cima daqueles recursos que sabem eles. São pontos onde podem laborarem na terra, atendendo às propostas do Pai. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Se não tivermos uma base doutrinária sadia, se não tivermos uma estruturação na direção de uma casa, se os departamentos de uma casa não estiver bem estruturado, e os seus trabalhadores também não estiverem compenetrados dessa realidade, realmente esses frutos aqui não serão bons. E reconhece a árvore pelo fruto. Ou faz uma árvore má com maus frutos, ou uma árvore boa com os bons frutos. E aí nós lembramos da mensagem que saiu no Reformador, parece de dezembro, o porquê da angústia dos espíritas no plano espiritual. É muitas vezes, quando deixamos de realizar, chegamos lá e olhamos para trás, quantas oportunidades. E o que dói muito na gente é saber que a gente perdeu tempo. Para nós é muito difícil retornar à espiritualidade diante de amplas possibilidades e ver que nós negligenciamos as possibilidades que o campo das experiências nos ofereceu. A casa espírita deve trabalhar no sentido de manter dentro dela a pureza doutrinária, não rebuscar os princípios espíritas com as nossas vontades, suprimindo as vontades do Pai. Mais uma vez nós frisamos, o estudo bem orientado é importante. A assimilação dos princípios doutrinários é muito importante, para que possamos ser instrumentos capazes de espelhar essa proposta na sua pureza. E nós chegamos à seguinte conclusão: somente uma organização doutrinária sadia é capaz de manter essa pureza doutrinária dentro de uma casa. E lembrando, quando Jesus entrou no templo, e lá no templo encontravam homens que praticavam comércios dentro do templo. Está lá, registrado para nós no Evangelho, a purificação do templo. Como é que nós iremos manter um templo limpo, limpo dos atavismos religiosos do passado, limpo no sentido de seja uma estruturação sadia, tudo isso aqui sintonizado. E o que ocorreu quando Jesus entrou no templo? Nós entendemos que essa entrada de Jesus no templo é quando essa proposta superior flui através do homem. É Jesus entrando no templo. E o que aconteceu? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Vendiam e compravam. Duas palavras interessantes. Vendiam, mas também compravam. Nós temos que buscar trabalhar em nós mesmos para que não nos comportemos dentro da casa espírita como vendilhões ou compradores. Por quê? Porque essa casa, se ela tiver estruturada dentro dessas conotações, nós colocamos aqui as folhas que são os trabalhadores, não irão acompanhar. Não irão acompanhar. Uma reunião mediúnica, os domínios da mediunidade, trabalho mediúnico,
uma noite, André Luiz, Hilário Silva, Hilário, né? E outros companheiros observavam o trabalho, um grupamento mediúnico. Todos, aquela reunião, altamente compenetrado com as propostas daquele trabalho. Mas um existia ali, que as propostas dele eram outras totalmente diferentes. E André Luiz pergunta: por que não tira o elemento da reunião? E Aulos, que é o instrutor, fala: não, se ele está aí, porque tem alguma coisa a ver, tem uma razão de ser. Deixa ele aí, e com o tempo ele irá se retirar. E por que muitas vezes nós saímos da tarefa? É porque exatamente o nosso posicionamento dentro da tarefa é um posicionamento que não nos permite captar, se integrar dentro da sua proposta superior. Então nós perdemos sintonia com a tarefa. Perdendo sintonia, não iremos permanecer. E Jesus fala que aonde está o tesouro, aí também estará o coração. Façamos das nossas atividades na casa espírita o tesouro maior dos nossos corações, porque lá estaremos todos os momentos em que nós formos solicitados. Todas as vezes que nós nos posicionamos de maneira contrária, como nós vamos ver daqui a pouco, nós estamos nesse posicionamento ou nesse, vendendo ou comprando. E aí sim, a própria proposta elevada da casa espírita irá então nos expulsar. Se nós não estivermos atentos para acompanhar a proposta espírita, nós apenas passaremos pela doutrina espírita. Companheiros que chegam: eu estou deixando a doutrina, não quer saber mais de doutrina não. 13 anos, estudei isso aí 13 anos, mas 13 anos de convivência com a luz. Prefere continuar com as trevas. Como está registrado no sermão profético, Mateus 24. Esses tempos não seriam fáceis para nenhum de nós. Situações em que nós realmente devemos estar firmes para testemunhar se realmente é aquele caminho que nós queremos. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, 99,9%, se nós encontramos hoje a doutrina espírita, tem um objetivo. Nada acontece nesse universo por acontecer. Como diz, está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo: obreiros do Senhor, fomos preparados por longos tratos de tempo. E a gente chega aqui, pega os princípios espíritas, a gente olha assim, que beleza, entendo tudo, não tem dificuldade nenhuma. Mas às vezes a gente fica só no entender, esquece do nosso papel. E aí sim, muitas vezes esquecendo de funcionar como esse ponto multiplicador, nós deixamos a tocha apagar. Então, tendo entrado Jesus no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Mateus 21, 12. Dessa forma, somos todos nós responsáveis pelo patrimônio espiritual da casa em que nós fomos convidados a trabalhar. Por isso, não devemos tentar vender dentro da casa espírita interesses pessoais. A importância da reforma interior. O dever de todo cristão, o primeiro dever é trabalhar a si mesmo.
é buscar a reforma de si mesmo, para então se adequar a essa proposta superior, essa estruturação superior que se materializa no plano das experiências humanas. Não devemos tentar vender na casa espírita sonhos e ilusões, porque aqui adentramos para poder dissipar das nossas visões os sonhos e as ilusões. Que a proposta da doutrina espírita é reerguer o homem e caminhar com raciocínio, evoluir com raciocínio, é adiantar o tempo, é recuperar o tempo. Por isso não podemos desprezar os princípios evangélicos, uma boa orientação que nós recebemos na casa espírita. Não podemos jamais tentar vender dentro de uma casa espírita pontos de vista pessoais. O Chico fez uma colocação interessante. Em matéria de espiritismo, não vale pontos de vista pessoais. Porque todas as vezes que nós colocamos um ponto de vista pessoal, nós matamos uma proposta superior. É por isso que nós temos que trabalhar embasado naquilo que Jesus nos propõe. Por isso nós devemos manter essa estrutura em que a base também se conta a informação, porque sem ela é difícil para nós continuar. Não devemos também muitas vezes trazer para a casa espírita aquela vontade, não, eu estou no cargo, tá? Não, eu estou no cargo, eu sou presidente, não, eu que mando aqui. Na casa espírita nós não viemos mandar, nós viemos realizar. Jesus não veio mandar, ele veio propor. Ele apenas nos sugeriu, ele apenas nos, com a sua grandeza espiritual, nos sensibilizou a ponto que jamais esquecemos de uma palavra sua. Por mais que nós tentemos recalcitrar quanto ao progresso, as suas palavras ecoam no fundo das nossas almas. É por isso que aquele espírito que está lá há séculos nas trevas organizando crimes, dirigindo grupos, tentando impedir o progresso, uma hora ele se rende. Por quê? Há muito que ele está fecundado pela semente das palavras e, sobretudo, da exemplificação do Cristo. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E a cabeça de uma casa é o exemplo em que todos os seus trabalhadores miram para poder desempenhar os seus papéis. Portanto, se a cabeça falha, o resto tudo falha. E aí nós buscamos uma alertiva do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. Querer dirigir essa estrutura aqui, ou querer dirigir os departamentos de uma casa, sem entender, conhecer o que o Espiritismo nos oferece, estará vendendo coisas estragadas, vai contaminar. Aquilo que os homens não fizeram, os espíritos agora vão realizar. Porque em matéria de fé, nós vemos há muitos e muitos tempos trabalhando no campo de fé, mas uma fé cega, sem raciocínio. E hoje a doutrina espírita vem nos oferecer uma fé embasada no raciocínio. O estudo é importante, muito importante. Porque à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos afinizando com essas propostas superiores, essas ideias superiores,
Nós vamos então com o quê? Promovendo uma abertura nos nossos sentidos espirituais. E à medida que nós amamos, que nós buscamos o necessitado, nós vamos exercitando, ampliando recursos para nos ajustarmos então à proposta do plano maior. A gente vê um Chico Xavier, por exemplo, 64 anos de mediunidade, se não me engano. Tem 64 anos, preocupado não com ele, mas com o outro. Preocupado com o outro. E aí nós chegamos a uma outra situação, que é só para a gente pensar, que de vez em quando a gente tem que parar e fazer uma análise, buscar determinados elementos para a gente raciocinar melhor. Então vejamos quando nós podemos estar roubando, matando ou adulterando essa proposta, lembrando o 5º mandamento, 6º e o 7º mandamento. Não roubar, não cometer adultério e não matar. E nós buscamos a seguinte situação. Jesus, quando expulsou os vendilhões do templo, no final ele conclui: vós, porém, a transformais, porque ele fala aqui uma casa de oração, então ele busca a casa, e vós a transformais em covil de salteadores. Mateus 21:13. Vamos buscar determinadas situações para que a gente possa raciocinar melhor. O primeiro desses pontos é o esquecimento da reforma íntima. Quando nós esquecemos essa evangelização de nós mesmos, somos elementos, instrumentos bloqueados. Quando Jesus foi naquela figueira buscar frutos, que só achou folhas, ele falou, excomungou a figueira e falou: que ninguém coma fruto nenhum de ti. No outro dia, passaram, a figueira estava seca. Condenado, aquela figueira condenada à esterilidade. Quando nós esquecemos da reforma íntima, nós entendemos que nós estamos condenados à esterilidade. Por quê? Não produzimos nada. Então seremos a árvore má. E nossos frutos serão então frutos más. O segundo ponto é negar-se aos estudos. Muitas vezes a gente conversando com determinados grupos, eles acham que estudar não é importante, não. É só fazer reunião. E nós achamos que não é assim, porque o próprio Espírito da Verdade, ele nos adverte. A instrução é importante. Quando Jesus, aquele dia à noite, que Nicodemos vai procurar Jesus e vai saber dele acerca de umas verdades, e que ele fala, seria necessário, em verdade vos digo, não entrareis no reino do céu se não nascer de novo. Mas aí Nicodemos falou: como posso eu, né, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus fala: se eu te falo das coisas da terra, você não está entendendo? Você que é o doutor da lei aqui, não está entendendo se eu te falar das coisas do céu. Tão importante o estudo
para que possamos entender as coisas do céu que se desdobra nesse ambiente. E nós, dentro do estudo, nós achamos de suma importância a casa espírita se empenhar no sentido de que seus membros, que formam essa estrutura, conheça por inteiro as 5 obras básicas da codificação espírita. Muitas vezes a gente já leu outros livros, bastantes livros, mas a codificação espírita, ela para nós é isso, ó. É as bases do espiritismo. É o Pentateuco kardeciano, 5 livros básicos da doutrina espírita. É lá que nós vamos nos apoiar. É a raiz dessa árvore. Então a raiz de uma casa espírita também é as 5 obras básicas da doutrina espírita. Há outras situações que nós podemos nos entrosar dentro daquela passagem. Jesus falou: vós a transformais em covil de salteadores. O que é saltear? É tirar os recursos. Muitas vezes nessa posição nós tiramos os recursos espirituais. Por quê? Porque como instrumento nós bloqueamos a chegada desses recursos àqueles que vêm aqui buscar esses recursos. Rogar privilégios. Não vou naquela tarefa mais não. Cansado de fazer coisa lá e o pessoal não reconhece. Então rogar privilégios demonstra a falta de sintonia que nós estamos com a proposta superior, e somente o estudo bem conduzido é capaz de nos fortalecer, nos indicar caminhos seguros, nos dando elementos para que a gente possa combater em nós ainda esse desejo de serviço. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. O próprio Cristo nos